partir de fevereiro de 2019, quando os deputados eleitos tomarão posse, 28 partidos terão representação na Assembleia. Mas, mesmo antes do fim do segundo turno, as legendas se movimentam para definir em que campo político e de que forma vão atuar na casa. Hoje eu vou conversar com o deputado Arlen Santiago, do PTB, que foi reeleito para o 6º mandato. Parabéns, deputado. Obrigado, Vivian. Deputado, vamos começar por um balanço do que foi rapidamente antes da gente entrar nessa questão em si da articulação. O PTB esteve aliado ao Antônio Anastasia do PSDB, a coligação de Antônio Anastasia. A coligação foi derrotada. Antônio Anastasia teve um segundo turno pior ainda do que o primeiro em termos de votação. Por que o senhor acha que ocorreu isso? O que justifica esse desempenho? Num determinado momento, você viu que no plano cruzado com o Zé Sarney, naquele período o PMDB elegeu quase todos os governadores, menos um. É um movimento cíclico que acontece. E, infelizmente, o candidato a presidente da República do Anastasia era um candidato não competitivo. Ele já tinha 4 mandatos em São Paulo, houve o desgaste de material e, além disso, o pessoal ainda brincava que ele era o picolé de chuchu, porque não empolgava as pessoas. E política é um pouco de emoção. Então, o Anastasia sofreu aí essa questão aí no primeiro e também no segundo turno. Além disso, o Anastasia vinha preparado para o embate de sempre com o PT, que era um embate que antigamente, como ele acontecia, o PT sempre sendo estilingue. E agora o PT foi vidraça um tempo e teve uma administração bastante difícil no país, com muita dificuldade, e também aqui em Minas Gerais com muita dificuldade. O eleitor pode estar cansado da polarização, como tanto disseram? Em Minas Gerais estava cansado e aconteceu aí essa surpresa com a votação excepcional aí do governador eleito Zema. Agora, qual que é a expectativa inicial do PTB, do senhor especificamente, em relação a esse governo? Logo, o próximo governador, né, o governador eleito, ele já adotou alguns discursos, recuou em alguns. Como é que o senhor viu, assim que ele se elegeu, a primeira posição dele? Demonstrou a falta de experiência em lidar com a mídia na política. Ele que conseguiu ser um empresário de sucesso, né, na hora de formulação do programa de governo, provavelmente foi um programa que não estava preparado para ser executado. Entre a vontade de fazer e a vontade e a execução, fica aí uma lacuna muito grande. O governador Zema esteve acompanhado do vice-governador Paulo Brandt e do seu staff na Assembleia Legislativa, visitando a mesa da Assembleia, e nós tivemos presentes. E vimos que se trata de uma pessoa... Nesta segunda-feira. Nós vimos que ele está bem intencionado, querendo fazer, precisando fazer. E o que eu tenho notado aqui na Assembleia, e eu mesmo tenho falado isso muito, é que nós precisamos de dar muita solidariedade para que o Executivo execute bem. E o Executivo executando bem, nós teremos uma saúde melhor, teremos uma educação melhor, uma segurança melhor e, quem sabe, até alguma obra. Principalmente, nós temos pontos que unem. A Assembleia Legislativa, ela criou uma comissão para poder renegociar a dívida com o governo federal. Essa dívida que foi feita em 94, ela foi totalizada em 94 com juros de 7,5% ao ano, mais a correção.
Isso naquele tempo era muito bom, mas hoje é um absurdo. Tanto que Minas Gerais já pagou uma fábula, bilhões de reais, e ainda deve mais de 100 bilhões de reais. Queremos lutar para que seja feito um encontro de conta, porque nós estamos pagando a conta muito alta quando foi feita a Lei Candir, que tirou impostos das exportações de minérios. Agora, essa questão do encontro de contas foi batido muito durante o governo de Fernando Pimentel, durante todo esse período do governo, a proposta do encontro de contas. O senhor acredita que, o senhor que esteve com ele no encontro da mesa, que ele tem essa disposição de lutar por encontro de contas, de manter essa demanda em relação ao governo federal? Minas Gerais inteira vê essa situação como muito ruim para Minas Gerais. Então nós todos temos que lutar, e quem tem que puxar a fila, com certeza, é o governador Zema. E eu tenho certeza que o senador Anastasia, ele já é um entusiasta dessa ideia, e nós teremos também o senador Rodrigo Pacheco e o senador Carlos Viana. Nós teremos 3 representantes de Minas Gerais que vão estar lutando nessa mesma trincheira. Temos que conseguir, não há outra solução. Essa é a primeira das soluções. Então vamos diminuir gasto, vamos cortar isso aqui. Ajuda muito. Vamos privatizar alguma coisa? Ajuda. Mas essa renegociação da dívida, ela é imperiosa. O senhor acredita que o governo Bolsonaro e Jair Bolsonaro estarão abertos enfim, a essa negociação nesses termos de encontro de contas? Minas Gerais é o estado... Porque a situação do governo federal, da União, também não é confortável. Seria abrir mão Minas de Gerais recursos. é o estado síntese. Tanto que quando uma pessoa ganha em Minas Gerais, ela vira presidente da República. E nós vimos, por exemplo, na eleição da Dilma com o Aécio, que o Aécio perdeu a eleição aqui em Minas Gerais. Os mineiros, então, não escolheram naquele momento. Agora o Bolsonaro ganhou aqui. E não adianta matar a galinha dos ovos de ouro. Minas Gerais produz muito, tem um povo trabalhador. Acontece que resolveu eleger o Zema, e nós temos que dar a ele condições de governabilidade. O ambiente aqui na Assembleia, volta a falar, é extremamente receptivo para que as ações que ele venha a fazer sejam apoiadas aqui pela grande maioria. Estamos vendo aí partidos realmente querendo fazer parte dessa reconstrução de Minas Gerais, que foi proposta pela Anastasia, e que o Zema é que vai ter a oportunidade de fazê-la. Isso inclui o PTB? Isso inclui o PTB. O PTB vai ser base do Zema? O PTB vai ser base do Zema, ou dependendo da formação de bloco aqui, vai fazer parte de um bloco que vai ser um bloco, talvez o livre, é um bloco que vai, a princípio, realmente dar o apoio necessário e as ideias, e nós temos muito como contribuir com ideias, com trabalhos, principalmente nessa questão de áreas da saúde, para cada vez mais ter a saúde preventiva, de utilizar bem os hospitais da FHEMIG aqui em Belo Horizonte, de poder não fazer com as Santas Casas esse débito que está aí de R$1 bilhão do governo de Minas, de convencer o Bolsonaro que foi tratado numa Santa Casa e que ele viu que o corpo de médicos que o operou, o médico, o auxiliar, o anestesista, eles vão, depois de 90 dias, dividir R$340 entre eles para salvar a vida de uma pessoa que virou presidente da República, e fazem isso todo dia. E, infelizmente, o SUS não tem pago o custo dos procedimentos. O senhor falou em dívida pública, a gente sabe que o déficit do Estado tem muito a ver com a questão previdenciária, mas tem também com a enorme dívida que o Estado tem que arcar, e com os juros da dívida, e daí a dificuldade de ter recursos, de ter um saldo positivo e dinheiro para investimento. O que o PTB acha que deve ser a atitude do governo do Estado? O senhor é favorável, por exemplo, a privatizações? Tem algumas questões que Romeu Zema sinalizou e recuou. A questão da privatização é uma delas. Ele chegou a falar em privatizar CEMIG, Copasa, recuou nessas posições. O que para o PTB, o senhor fez referência a medidas urgentes que têm que ser tomadas, as primeiras medidas administrativas. O que o senhor acha,
o rumo que o Romeu Zema deve tomar ao assumir o governo do Estado. Bom, hoje mesmo eu perguntei para ele o que ele está pensando em fazer da Codemig, porque o PTB fez uma resistência muito grande aqui quando o governo atual quis privatizar ou vender uma parcela da Codemig. 49% das ações. Exatamente. Né? Então, nós fomos radicalmente contra, obstruímos e conseguimos convencer o presidente Eudaldo Clever Lopes de não colocar essa situação em pauta. E o Zema colocou aqui uma posição clara, em que ele só vê a Codemig como uma autarquia criada com salários altíssimos, de mais de R$70 mil por mês, várias pessoas, que ele vê aquilo ali apenas como um cabide de emprego. E que ele talvez colocaria um departamento na Secretaria da Fazenda para arrecadar os royalties e os impostos do nióbio. O que nós não queremos, o PTB não quer e não aceita, é que o nióbio seja vendido, principalmente para os chineses ou americanos ou quem quer que seja, e nós ficaremos sem a posse desse material que é extremamente útil e que no futuro valerá muito dinheiro. Já vale muito, valerá mais. Então, nós concordaremos com essa ideia, se for o caso, da extinção da Codemig e simplesmente criar uma estrutura simples de arrecadação de impostos. Mas aí a exploração, a extinção implica em não haver mais exploração continua a exploração do recurso, mas por firmas brasileiras e que vão ter que pagar uma parte dos royalties ao governo do Estado infinitamente. Quer dizer, não é vender e o Estado pararia de receberia de uma vez só aquilo que vai receber para o resto da vida e talvez que possa ser uma grande solução para o Estado. Nós não concordamos com essa venda. A questão da Copasa, ela é muito complexa. Por quê? Porque a Copasa, ela faz um subsídio cruzado. 60% do lucro da Copasa é pela operação de Belo Horizonte e algumas outras cidades que arrecadam muito. E aí esse subsídio faz com que ela possa investir em cidades muito pobres do Jequitinhonha, do Mucuri e do norte de Minas e dar condições de água tratada que as prefeituras não teriam como poder fazer isso. Então a Copasa, ela tem que ser olhada com muita atenção, com muito carinho, inclusive... E muitas vezes a iniciativa privada não tem interesse. Não tem esse interesse. O interesse é só o lucro. E a Copasa, ela pode fazer esse subsídio cruzado. Então a situação de privatização da Copasa, ela tem que ser muito analisada e nós vamos ter tempo, porque as ideias do Zema da privatização, simplesmente no início, parece que ele já voltou atrás e que precisa de avaliar como que funcionam cada uma dessas empresas. Isso vale para a CEMIG também? A CEMIG já é uma situação mais tranquila, porque ela tem que cumprir regras específicas, ela tem que cumprir universalização da zona rural, universalização da cidade, ou a CEMIG sendo do governo, ou a CEMIG sendo privada. O que acontece é que no governo Itamar nós votamos aqui uma emenda constitucional proibindo a privatização da CEMIG. Então tem que ser estudado realmente com o povo mineiro, colocar as cartas na mesa. Vocês querem isso? É mais complicado então privatizar a CEMIG. É mais complicado, mas eu evito a privatização da Copasa, para mim é pior. O senhor defenderia? Na hora que colocar as cartas da mesa, a população ela terá que se colocar. Não vejo aí como um problema muito grave. Só para a senhora ter uma ideia, Vivian, uma pessoa, a CEMIG, ela tem que cumprir algumas normas. Por exemplo, se cai a luz numa fazenda, ela tem 8 horas para poder voltar à luz. Na cidade, ela tem 4. Primeiro que ela já está tratando o povo, e isso está na ANEEL, ela está tratando o povo da zona rural de uma maneira mais largada, mais demorada. Agora, se for vender a CEMIG e num determinado momento quem comprar tem aquelas obrigações a cumprir e o governo passa a ser um fiscal
e com as multas necessárias, porque você, para ter, tem que ter penalidade para o não cumprimento. Quer dizer, ela fornecendo luz, fornecendo no preço estipulado pela ANEEL, porque os aumentos da energia elétrica, eles têm sido altíssimos, por vários motivos, termoelétrica, falta de água, etc. Ainda bem que Minas Gerais está caminhando muito para a energia fotovoltaica, onde nós temos muito sol e muito vento aqui no nosso estado. Agora, ainda só para a gente finalizar essa questão do encontro com o governador eleito Romeu Zema na mesa diretora, o senhor sentiu, como é que o senhor sentiu a disposição de Zema? Ele tem falado isso, que precisa da ajuda dos deputados, da participação dos deputados, mas como é que o senhor sentiu isso no contato com ele? A gente vê que ele está bem intencionado. Isso é um recuo dele? Não. Isso não é um recuo, é um aprendizado. Na hora que a gente é criancinha, a gente começa a caminhar, a gente sai correndo e cai, né? E aí a gente começa então a caminhar com mais calma. E nós estamos vendo que ele está tendo essa curva de aprendizado, se cercando de pessoas como o Paulo Brant, vice-governador, né? Estava também com o Matheus, que é vereador do partido dele, e às vezes o que você quer fazer não é o possível de ser feito. Qual é a melhor mudança? É a que é possível e não a utopia. E ele está muito bem intencionado e a casa, os deputados estão precisando de trabalhar, porque o nosso compromisso não é com Zema, ou com Pimentel, ou com Anastasia. O nosso compromisso é com a população mineira. E a população mineira, o que ela precisa? Ela precisa de hospitais que possam atendê-los, é de estradas tranquilas, é de segurança, porque você tem seu filho saindo e você não sabe se volta. A população quer ser atendida e do jeito que está, ela não está sendo atendida. Agora, deputado, neste momento, como eu disse no início, há uma intensa movimentação na casa para a formação de blocos. Os partidos, tem muitos partidos aqui, na verdade são 11 deles, que não tem, que só tem um deputado, não é? Que vão precisar compor blocos. Como é que o seu partido, não é uma, são três, não é? Não chega a formar uma bancada. Como é que o senhor está vendo a possibilidade de integrar um bloco e com quem essas conversas, com quais partidos essas conversas estão sendo feitas? Olha, nós aumentamos... O PSDB, inclusive, andou já se posicionando, que tem sido, nesses últimos anos, um aliado importante do PTB, chegou a assumir uma posição de que vai ter uma atuação crítica, livre e crítica, foi essa expressão usada. O que a gente tem visto é que nós fomos oposição nos últimos 4 anos, principalmente porque nós fomos criados no embate e na ideologia, onde se prometia que ia ser tudo uma maravilha, que pagaria piso, que os hospitais funcionariam bem. Na hora que o PT assumiu, ele viu que não seria isso, e nós então fomos colocando essas situações, e eu acredito que o governador Pimentel, talvez ele pudesse ter tido até mais sucesso se nos ouvisse um pouco mais. Tem hora que é muito bom ouvir a crítica, principalmente a crítica construtiva, e o PTB sempre fez crítica construtiva. A questão da formação de blocos, ela é principalmente pela governabilidade. Nós hoje temos 3 blocos na casa. Temos o bloco de situação, o bloco de oposição e um bloco independente. Independente de qual governo esteja, é sempre bom companheiro, né? Então, isso aí trouxe governabilidade para o Pimentel. E a oposição sempre esteve junto. Por exemplo, foi pedido pelo Adalclever Lopes, que é um grande presidente, um grande líder, foi pedido para que ele realmente intervisse em votações polêmicas, como, por exemplo, a securitização que o governador Pimentel queria e que acabou não viabilizando. Mas aquilo que salvaria Minas Gerais, nós votamos favoravelmente, mesmo sendo oposição. Nesse momento, quando a gente fala a questão de um bloco que se pode chamar livre e que vai fazer um apoio, mas o apoio crítico, não. É um apoio realmente, mas que a gente vai poder
colocar. E hoje nós sentimos que o Zema quer ouvir realmente as nossas críticas, principalmente sendo elas construtivas. O senhor está dizendo que não vai ter essa configuração de oposição, situação e bloco independente. Esse bloco aí, que é, digamos, o que tem liberdade crítica, não vai atuar como, acabar atuando como oposição? Não, o bloco de maneira independente nenhuma. de hoje? Olha, ou vai acabar atuando como base? Muitos projetos... O bloco independente ele é criticado hoje por atuar como base. O senhor acha que isso vai voltar a acontecer com outros partidos? Não, o que acontece agora, nesse mandato, é que alguns projetos, para eles serem melhorados, o bloco independente, ele não trabalhou muito para melhorar os projetos. Coube esse papel à oposição, que é a oposição feita pelo PTB, pelo PSDB. Ela foi uma oposição realmente muito tranquila para o governador Pimentel, tanto que ele aprovou todos os projetos dele aqui, mesmo os projetos que a gente achava que eram inexequíveis, como, por exemplo, a questão de que pagaria o piso salarial imediatamente, o que não se configurou como sendo verdadeiro. Então, a oposição é que melhorou os projetos da casa, mas sempre votamos. Com exceção da venda da Codemig, todos os outros projetos foram votados aqui na casa, ou com o nosso voto contra, ou com o nosso voto até favorável. Essa questão do bloco livre, ele vai trabalhar para mostrar, e foi isso que o governador esteve hoje aqui colocando para a gente, que ele quer a opinião dos deputados para que possa melhorar os projetos e que possa melhorar a qualidade de vida dos mineiros. Então, estamos juntos nisso aí. Eu acredito que esse bloco livre, né? Livre, e aí fala com crítica, é para dizer o seguinte: não está tendo adesão simples e pura, está fazendo alguma coisa. Não, mas nós vimos que vai funcionar bem. Deputado, o PTB pensa em disputar a presidência da casa? Estão saindo aí umas notas no jornal dizendo que o senhor está articulando para se candidatar. Só para a gente fechar, porque o nosso tempo está curtinho, mas... Ô, Vivian, é um sonho de todo deputado poder presidir essa casa aqui, que é a voz do cidadão mineiro. São aqui que acontecem as manifestações, são aqui nas comissões que tem muito trabalho e às vezes a gente é um pouco criticado, fala, não está votando, mas para um projeto ser votado ele tem que trabalhar em 2, 3, 4 comissões e é um trabalho intenso de ouvir a sociedade aqui, de ouvir a sociedade no interior. Então, realmente é o sonho de todo deputado como eu, que tem 5 mandatos, né, de poder presidir a casa. E realmente nós temos alguns colegas que pensam que talvez seja momento disso aí. Mas a eleição é dia 1º de fevereiro. Nós temos que atravessar todo o mês de novembro, dezembro, quando serão anunciados os secretários, e janeiro, quando começa o governo. A partir daí é que as coisas realmente vão formatar os blocos finalizando, e também a eleição, que é dia 1º de fevereiro. Mas, se por acaso os colegas me chamarem para isso, nós não nos furtaremos a participar. Deputado, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu tenho que agradecer. Eu conversei com o deputado estadual reeleito Arlen Santiago, do PTB. Ele foi reeleito a partir de fevereiro de 2019, ele assume o 6º mandato. Ele veio aqui conversar comigo sobre as articulações na Assembleia, a relação para, enfim, formação de blocos, a relação com o governador eleito Romeu Zema, como é que o PTB pretende se colocar na casa. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.